hoje o quadro Atrás do Volante. Preste atenção nessas dicas do Guilherme Roquette para gastar menos gasolina no trânsito. Vamos salvar o seu bolso hoje. Já pegue o papel e a caneta para anotar para depois não esquecer, viu? Verdade. Roda aí. Bom, em tempos de gasolina cara, ninguém quer esbanjar combustível por aí. Por isso a gente veio até aqui a Sinoscar, em Novo Hamburgo, para saber o que a gente pode fazer para otimizar o consumo dos carros que a gente tem. Dalmagro, por fora, antes da gente sair, o que a gente precisa revisar? Calibragem de pneus, peso morto, o que dá para a gente observar? Primeira coisa no veículo que a gente deve verificar é a calibragem dos pneus, né? Normalmente tem no manual do proprietário ou em etiquetas coladas em volta do veículo. Sempre manter toda semana a calibragem, que é um pouco difícil, né? Mas o certo é abastece uma vez por semana, não enche o tanque se tu não precisa, que é um peso morto no veículo tu encher o tanque, então anda com a gasolina que tu vai utilizar realmente. Então a gente vai fazer um test drive e o Dalmagro vai nos dar algumas dicas aqui para a gente economizar combustível quando estiver na rua. Claro que a gente está agora numa tracker com câmbio automático, né? E tem aquela questão da marcha, né, Dalmagro, que a gente não tem como avançar, mas dá para a gente dar algumas dicas também nesse sentido. Vamos lá então. Bom, quando a gente sai de casa, sempre vamos traçar uma rota, né? Que hoje os veículos normalmente têm original ou como acessório o GPS, então sempre é bom utilizar essas coisas que a gente tem, como internet no celular. Então, que nem a tracker, tu conecta o teu celular, que tem GPS que ela vai ler. Esse aqui também possui piloto automático, que é muito bom em viagens. Quando a gente precisar utilizar, é bom usar, porque ele sempre vai numa faixa de rotação boa e questão de consumo vai ficar melhor, né? Vai manter, por exemplo, o melhor equilíbrio entre a marcha e a velocidade, por exemplo. Alguns veículos têm um modo econômico no painel também, que determinada RPM ele vai acender uma luzinha no painel que vai te indicar que está na hora de trocar a marcha. Sim. Então também já é um equipamento que facilita. Outra questão que a gente pode ficar de olho também é no computador de bordo, né, Dalmagro? A gente zerou agora ali na saída e é ele que vai nos dizer, por exemplo, se a gente está dirigindo de uma forma a gastar mais ou menos, né? Essa caminhonete aqui, em média, o que a gente pode dizer que seria uma boa média para o consumo dentro da cidade? 7, 8 km por litro? Essa caminhoneta, normalmente, o pessoal fala que ela é bem econômica, ela é 1.8, 16 válvulas, Econoflex. Então, a média dela também seria 8, mais ou menos, que o pessoal faz. Isso muito depende do pessoal, como faz essa revisão, se mantém essa revisão periódica em dia. Questão, o óleo deve ser trocado, por causa que o óleo, além de lubrificar, também ajuda a segurar um pouco a temperatura. Então o carro numa temperatura maior que a correta também tende a gastar mais. As velas, trocar na quilometragem certa. Então, N motivos, né, que tem pra... No decorrer, andando, por exemplo, qual é a melhor forma de conduzir? É uma aceleração mais gradativa, por exemplo, evitar situações que nem essa agora, de querer acelerar fundo e chegar antes? Isso faz o consumo do carro aumentar? Faz aumentar, com certeza. O certo, o que a gente faz? A gente vê um sinal, por exemplo, tem muita pessoa que vê o sinal amarelo e pisa mais e chega na hora, tá no vermelho e tem que diminuir. Sim. Além de pastilha de freio gastar muito mais rápido, ele vai gastar mais também. Usa o freio motor, que o freio motor, tem muita gente que vamos supor, carro antigo, a gente largava muito no neutro, né? Então o que acontece? Os carros novos não adianta tu largar na banguela. Sim. Se tu descer
ele engatado, ele vai cortar o combustível, então Sim. já reduz o consumo. E a gente está aqui, por exemplo, nessa lomba, chegando nela, no fim dela aqui, sempre é bom, por exemplo, deixar as marchas mais reduzidas para subir lomba, né? Mas quando Isso. chegar no plano agora, se o carro fosse com câmbio manual, a gente poderia, né, agora, por exemplo, aqui já ir para a terceira marcha. Isso. Né? Normalmente a faixa de rotação boa para trocar é de 2.500 a 3.500 RPM, né? Daí tu vai trocar, cara, a gente tem que sempre acompanhar a velocidade do veículo, né? Não adianta a gente trocar muito rápido a marcha, tá numa Sim. quinta a 40 por hora também, então Sim. usar de forma correta ali. No manual explica bastante coisas também. A questão do ar-condicionado, ele faz aumentar o consumo de combustível. Agora, por exemplo, a gente está com o ar-condicionado ligado. Se a gente diminuir aqui, ali está marcando 5,3 km por litro, ele pode diminuir o consumo do carro? Com certeza. O ar-condicionado ele pesa mais o motor do veículo, né? Então o ar-condicionado é um compressor, então quando liga ele vai consumir mais, porque o peso do motor vai sentir no ar-condicionado ao ligar, né? E, por exemplo, se a gente está parado o trânsito agora lá na frente, tá? Antever essa parada, fazer o que eu já estou fazendo aqui, frear o carro antes, ajuda a reduzir o consumo de combustível? Ajuda, além de tu estar reduzindo só no freio, diminuindo o gasto do freio, também o veículo ele vai reduzindo, que nem essa aqui é uma caixa manual, automática. Então ela vai reduzir o consumo, porque ela vai ir descendo devagar as marchas, então vai diminuindo. O computador de bordo aqui a gente já percebeu que com o ar-condicionado desligado, a média que era de 5,5 subiu para 6, 6,6, 6,5 aqui. Então a gente percebe o seguinte, que o ar-condicionado ele vai ser bom em um momento, um dia de temperatura muito quente, mas se a gente estiver num dia nublado que nem hoje, ele só serve para desembaçar, né? Não vai nos ajudar tanto. Também questão de consumo, o ar-condicionado dos carros mais antigos é bom deixar só a gente dar uma ligadinha nele e deixar o recircular também, que é o botãozinho para circular Os dois dentro. botões aqui que ele a gente vai tem. gelar mais rápido dentro do veículo e tu não vai precisar ficar ligado muito tempo. A gente falou também ali da questão do peso morto, né, dentro do carro. O que a gente pode citar? Por exemplo, tem gente que guarda galocha, cadeira, acha que porta-malas é uma extensão da garagem, assim. Tudo isso ajuda a pesar mais, principalmente, por exemplo, numa situação que nem agora, por exemplo, a gente pode arrancar com ele aqui e se o carro tiver com peso, ele vai ter que puxar mais esse peso, né? Com certeza. Que nem esse câmbio automático, se tu pisar mais e ele tiver mais peso, ele vai ter que reduzir mais marcha, abastecer e procurar sempre de manhã abastecer, porque o calor, principalmente no verão, né, que tá mais quente, o combustível ele vai evaporar mais. Então o que vai acontecer? A gente vai abastecer de manhã, não vai estar tão quente, então entra mais combustível, né? Sim. Então, ele não vai ter dilatado ainda, aquela regrinha de física que a gente aprende no colégio, assim, né? Interessante. Bom, a gente está chegando então no final do nosso passeio aqui com a Tracker da Sinosserra daqui de Novo Hamburgo e o computador de bordo está me dando agora uma média de 8 km por litro nesse passeio aqui de cerca de 3 km que a gente deu aqui em Novo Hamburgo. Passei no teste, Dalmagro, como é que foi o comportamento aí, a economia? Com certeza, passou bem, manteve a aceleração boa, não pisou demais, então esse é o modo econômico de dirigir, né?